Imagine carregar o peso de um país inteiro nas costas por mais de uma década. Imagine ser visto como o herdeiro natural de uma das maiores tradições do futebol mundial. Imagine ouvir, ano após ano, que você é o jogador que pode devolver ao Brasil algo que não acontece desde 2002, levantar uma Copa do Mundo. Agora imagine chegar a mais um Mundial, sabendo que talvez essa seja a última chance. É exatamente nesse ponto da história que estamos, porque quando se fala da Copa de 2026, uma pergunta começa a aparecer cada vez mais entre torcedores, jornalistas e apaixonados por futebol. Será que Neymar finalmente vai conseguir aquilo que sempre pareceu destinado a ele? Ou o maior sonho da carreira pode terminar sem esse capítulo? Qual é seu nome? Neymar. Como é que foi essa experiência, já que você está vindo para jogar a Copa São Paulo, para realmente ganhar a experiência para você? Como é que foi? E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Pô, como que é o primeiro jogo, né? Tem sempre aquele friozinho na barriga, né? Mas depois de dar o primeiro tapa na bola, ele vai passando. Graças a Deus, o meu time fez uma partida excelente. É isso aí, vamos trabalhar para ser campeão. Para entender por que essa pergunta é tão grande, é preciso voltar um pouco no tempo. Muito antes de estádios lotados na Europa, antes das manchetes internacionais e antes de se tornar um dos jogadores mais famosos do planeta, Neymar era apenas um garoto magro que fazia coisas que pareciam impossíveis com uma bola nos pés. No Santos, ele rapidamente se transformou em algo raro no futebol moderno. Um jogador capaz de transformar qualquer partida em espetáculo. Dribles rápidos, gols improváveis e uma confiança que chamava a atenção até de quem nunca tinha ouvido falar naquele menino. Em pouco tempo, o Brasil inteiro começou a acompanhar cada passo daquela nova promessa, e a sensação era de que algo especial estava acontecendo. Quando Neymar chegou à seleção brasileira, a expectativa simplesmente explodiu. O Brasil sempre teve grandes jogadores, mas naquele momento parecia que uma nova era estava começando. Ele era jovem, ousado e jogava com uma alegria que lembrava muito o futebol que o mundo aprendeu a amar quando falava do Brasil. Não demorou muito para que ele se tornasse o principal nome da seleção. Cada jogo era uma mistura de esperança e ansiedade, porque sempre existia a sensação de que algo mágico poderia acontecer a qualquer momento. Se fosse 2 centímetros pra dentro, eu poderia estar de cadeira de roda, né? Foi assim que o país chegou à Copa do Mundo de 2014, uma Copa que não era qualquer uma, porque seria disputada em casa. O Brasil inteiro respirava futebol naquele período, e Neymar era o rosto daquele sonho coletivo. Nos primeiros jogos, ele parecia confirmar tudo aquilo que os torcedores imaginavam. Gols decisivos, atuações confiantes e uma liderança que, apesar da idade, já parecia natural. Mas então aconteceu um daqueles momentos que mudam o rumo de uma história. Uma lesão séria nas quartas de final tirou Neymar do resto do torneio, e o que veio depois entrou para a história como uma das noites mais dolorosas do futebol brasileiro. A partir daquele momento, algo mudou, porque mesmo continuando brilhando nos clubes, sempre existia uma pergunta que voltava quando o assunto era a seleção brasileira. Na Europa, Neymar conquistou títulos importantes e jogou ao lado de alguns dos maiores nomes do futebol mundial. Seus números impressionavam, suas jogadas viralizavam e sua fama só aumentava. Mesmo assim, a dúvida continuava surgindo entre torcedores e comentaristas. Será que ele conseguiria transformar todo esse talento em um título mundial? Teve um momento que você chegou a ser comparado com Pelé. Isso mexeu um pouco contigo? Cara, ser comparado com alguém sempre mexe, né, com a cabeça do jogador de alguma forma. As Copas seguintes carregaram exatamente essa expectativa. Em 2018, o Brasil chegou forte, com um time competitivo e Neymar novamente como protagonista. Mas a eliminação foi dolorosa e as críticas vieram junto com ela. Em 2022, a história parecia diferente, com uma seleção talentosa e um Neymar mais experiente. E muitos acreditavam que aquele poderia finalmente ser o momento. Mas o futebol às vezes é cruel. Em questão de minutos, o sonho acabou mais uma vez, e naquele instante, uma sensação começou a crescer entre torcedores. Talvez o tempo estivesse começando a correr contra ele. Porque o futebol tem algo que nenhum jogador consegue vencer completamente. E esse algo é o tempo. O garoto que encantava o Brasil anos atrás, agora carrega uma carreira longa, cheia de jogos, lesões e pressão constante. Ainda assim, Neymar continua sendo um jogador capaz de decidir partidas em segundos. Mesmo quando as críticas aparecem, o talento continua ali. E é exatamente por isso que a Copa de 2026 começa a ganhar um significado diferente.
Para muitos torcedores, ela pode representar a última grande chance de Neymar disputar uma Copa do Mundo em nível competitivo. Não é apenas mais um torneio, é quase como o último capítulo de uma história que começou lá atrás, quando um garoto no Santos parecia destinado a conquistar o mundo. Isso levanta uma questão que divide opiniões entre quem acompanha futebol. Alguns acreditam que Neymar ainda pode ser o líder de uma geração talentosa da seleção brasileira, enquanto outros dizem que o futebol mudou, que novas estrelas estão surgindo e que talvez seja a hora de passar o bastão. Mesmo assim, existe um detalhe curioso nessa história. Sempre que alguém declara que Neymar já não pode mais decidir grandes jogos, ele encontra uma forma de provar o contrário. É justamente por isso que a história começa a ficar ainda mais interessante quando se fala da Copa de 2026, porque naquele momento o debate deixa de ser apenas sobre talento ou estatísticas e passa a ser sobre legado, sobre como um jogador quer ser lembrado quando sua carreira chegar ao fim. Neymar já conquistou títulos importantes, já marcou centenas de gols e já encantou torcedores em diferentes partes do mundo. Mas existe um troféu que sempre aparece quando se fala do futebol brasileiro: a Copa do Mundo. Talvez você já tenha percebido isso em conversas entre torcedores, porque quando alguém fala dos maiores jogadores da história do Brasil, quase sempre aparece a mesma pergunta: ele ganhou uma Copa? Esse detalhe muda completamente a forma como um jogador é lembrado ao longo dos anos. É exatamente por isso que a Copa de 2026 carrega tanta expectativa, não apenas para Neymar, mas também para milhões de torcedores que acompanharam a carreira dele desde o início. Existe algo ainda mais curioso nessa história, porque apesar de todas as críticas, memes e debates que acompanharam Neymar ao longo dos anos, uma coisa parece continuar verdadeira. Quando ele veste a camisa da seleção brasileira, o país inteiro presta atenção. Mesmo quem critica quer assistir, e mesmo quem duvida quer ver o que vai acontecer. Talvez seja justamente essa mistura de dúvida e esperança que torna essa história tão interessante. Ninguém sabe exatamente como será o futuro. Será que Neymar chegará à Copa de 2026 em grande forma? Será que a nova geração da seleção brasileira vai ajudá-lo a alcançar esse objetivo? Ou será que o futebol, mais uma vez, vai surpreender todo mundo? Essa é uma daquelas histórias que ainda estão sendo escritas, e talvez seja exatamente por isso que ela desperta tanta curiosidade, porque no fundo, todo torcedor gosta de acompanhar jornadas que ainda não têm um final definido. Agora eu quero saber uma coisa de você. Quando você pensa em Neymar e na Copa de 2026, o que vem à sua cabeça? Você acredita que ele ainda pode ser o protagonista de uma campanha histórica da seleção brasileira? Ou acha que o futebol já entrou em uma nova fase e que outros jogadores vão assumir esse papel? Essa é uma discussão que divide opiniões entre torcedores do mundo inteiro. Então comenta aqui embaixo qual é a sua visão. Quero muito saber se você acredita que essa pode ser a Copa que vai mudar a história de Neymar ou se o destino pode reservar outro final para essa trajetória. E se você gosta de histórias como essa, cheias de momentos marcantes, dúvidas e capítulos que ainda estão sendo escritos, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, porque aqui a gente sempre volta no tempo para entender as histórias mais curiosas e marcantes do futebol e também para acompanhar aquelas que ainda podem surpreender todo mundo.